Saiu, meu querido, episódio 8 de It, bem-vindos a Daryl, final da temporada bombástico. A grande revelação sobre o Pennywise voltando no tempo pra matar gerações anteriores aos otários. Você percebeu isso? Que já adianta pra gente a ideia sobre as próximas temporadas. Mas e as diversas conexões com o filme do It em si? As diversas conexões dos personagens, quem vai ser mãe de quem vai ser pai de quem realmente é a mãe da Beverly ali na cena final? E aquela batalha final sinistra com a coisa no formato de gavião muito louca. Qual que é o significado de cada coisa ali nesse final, com um roteiro extremamente muito bem pensado? Vamos explicar aqui nesse vídeo. Se você quiser entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje tô de volta aqui pra trazer pra vocês, claro, mais um vídeo sobre It, bem-vindos a Daryl. Finalmente pra falar sobre o episódio 8, meu jovem. O final da temporada que conseguiu ser no mesmo nível do episódio 7, que a gente achou que não tinha como ser batido. Ou pra muitos não no mesmo nível, acima, um final de temporada de respeito, mas que tem muita coisa a ser falada porque mostra um formato de série completamente diferente do que a gente tá acostumado. O que vai vir nas próximas? Vamos explicar, mas antes de tudo deixa o like, ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada sobre os detalhes que você pode ter perdido nesse episódio, ainda vai ter vídeo e muito mais coisa. E é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre esse final dessa série aqui é que ele foi mais feliz do que eu imaginava e do que a maioria imaginava pra essa série. Sim, tem a questão amarga, tem as questões tristes, a própria coisa não foi 100% derrotada, que é uma coisa a se dizer, mas o que você mais via por aí era as pessoas teorizando que ia sobreviver só uma das crianças desse grupo, ou só duas e tudo mais, e no final das contas a única que morreu foi o Rich, e que assim, é o elemento a partir do episódio 7, que tinha sido o episódio mais emocionante, é o elemento que eles trazem aqui e fazem um nível de emoção ainda maior, com o próprio Rich ajudando eles, utilizando do Halloran pra mostrar a presença do menino mesmo depois de morto. Mas não só isso, o baita plot dessa série, tipo, esse episódio, acima de tudo, ele explica o porquê dessa série, o porquê que a série volta no tempo, o porquê que as próximas temporadas vão ficar voltando no tempo, e essa pra mim é a parte mais sensacional. A gente vai chegar nesse ponto, mas vamos cronologicamente pra ir explicando. A gente tem esse início do episódio 8 focado diretamente nas consequências ali dos militares terem queimado um dos artefatos, ou seja, terem destruído uma das portas da jaula que prendia a coisa e fazia a coisa permanecer hibernando. Com isso, agora a coisa tem uma liberdade que ela nunca teve antes, de fazer um ataque em grupo, em conjunto, literalmente fazer uma alimentação em massa, e os caras já colocam o início do episódio, os primeiros minutos do episódio já pra serem dessa forma sinistra, a própria coisa, o Pennywise fazendo coisas num nível acima até do que a gente viu nos filmes. Mas um detalhe importante nessa cena ali já da escola, né, se você prestar bem atenção, caso você não tenha notado, o Pennywise, ele avisa no radinho ali, né, pra todos irem pro auditório, mas os veteranos estão liberados, ou seja, ele quer só as crianças, que é realmente o maior foco dele. Os veteranos, os mais velhos, podem ir. E assim, tudo é muito sinistro, tudo muito aprofundado, tudo assim, que mexe com o seu psicológico total, né, desde o Pennywise controlando o diretor ali, e depois matando ele de uma forma sinistra, que assim, é como se ele estivesse controlando ele como fantoche, sabe, colocando a mão nele, é um negócio muito macabro demais, desde isso até o Pennywise dançando na frente de todo mundo e possuindo todo mundo. Basicamente, o que ele viu ali foi uma oportunidade de ouro que ele nunca teve antes, que a hibernação foi quebrada, então agora ele pode se alimentar ou guardar, né, pessoas para sua alimentação futura em uma maior quantidade. Ele pode atacar a Daryl com uma força muito maior do que o normal, e essa estética, como se fosse de circo, é aterrorizante, né, o Pennywise fazendo uma parada com as várias pessoas flutuando ali enquanto toca o seu trombonezinho. Eu acho que a pessoa com a maior criatividade possível não conseguiria chegar nesse ponto de pensar um negócio desse. Mas assim, vamos falar dos personagens e as suas missões que levam aos pontos do final ali, né? Primeiro, as crianças. A gente tem a Rooney, a Lily e a Marge, já que o Will foi pego, né? Elas ali agora indo atrás de descobrir o que aconteceu com as pessoas na escola, vendo que teve uma anomalia que aconteceu, e assim, a própria coisa estimulando com que elas vão atrás, enquanto o resto dos outros personagens de bem estão preocupados em salvar o Will, encontrar o Will, que é muito interessante como isso faz grandes referências ao próprio Stranger Things, né? Que assim, o próprio Stranger Things é baseado na obra do It do livro, mas a própria série It, Bem-vindos a Daryl, também se baseia nas coisas que deram certo em Stranger Things. Nesse caso aqui, obviamente eles não quiseram copiar, mas é muita semelhança, sabe? No mesmo episódio, o Will desapareceu, os pais estão procurando o Will e um dos pais ouve o monstro que pegou o Will pelo telefone, inclusive o Will falando com ele também. É tipo, muito igual. Eu não acho
acho isso um problema, porque são referências, são coisas muito boas. Mas aqui, focando no ponto da história, o grande ponto de explicação aqui do porquê que a coisa, o porquê que o Pennywise faz isso, é justamente pra poder mexer com o Leroy, porque o Leroy é o homem sem medo, né? O homem que a coisa tem um desafio de quebrar ele, e a forma de quebrar ele, que a coisa sabe, porque ela é inteligente, é mexendo com a família, é a oportunidade que a coisa tem de quebrar todo esse escudo anti-medo que o próprio Leroy Hanlon tem. E assim, tudo levando essa conexão com o Halloran, que é a única ferramenta que o Leroy pode ter pra tentar achar o Will, a partir do poder dele do brilho, né? Porque ele é o iluminado, e o próprio Halloran tem uma jornada individual nesse episódio de lutar pela vida, porque basicamente a questão de ter saído as memórias ruins, as pessoas mortas da caixa lá que a própria coisa fez de propósito, tá fazendo ele não ter paz mais, então ele tá preferindo tirar a própria vida. Só que o que motiva ele aqui a dar mais uma chance é quando ele descobre pelas falas do Hanlon ali que o Will foi pego, então ele tenta um pouco mais. Então assim, a gente tem a junção dos grupos e a missão da parte deles passa a ser fazer com que o Halloran ache a adaga por meio da sua visão pra enterrar ela na árvore e fechar a jaula de novo, que é o local onde vai fechar o círculo ali de prisão da própria coisa. E é interessante como tudo aqui envolve um trabalho em grupo, não é uma pessoa só que salva tudo, é um trabalho em favor de tudo, né? É pra salvar o Will, precisam do Halloran, só que pro Halloran conseguir controlar o seu próprio poder, ele precisa da ajuda da Rose, que é a partir do chazinho que ela faz, que ele consegue ter acesso a isso, que é o ponto que faz eles descobrirem sobre quem está com a adaga, que são as três ali, a Marge, a Lily e a Roni. E aqui a gente tem um grande ponto sobre o perigo da própria adaga, que faz até umas referenciazinhas a outras produções, tipo Senhor dos Anéis. A adaga basicamente tem um perigo, né? Ela tem um poder. Quanto mais longe levar ela da sua casa, mais dano ela causa à sua mente, de você que tá carregando. Porque ela é um pedaço do meteorito, então ela quer ficar lá, no lugar. E se você for pensar, a missão desse episódio no geral é simples. É realmente simples. É fechar a jaula da coisa enquanto a coisa tenta impedir com que isso aconteça. Mas as coisas, as situações que acontecem no meio do caminho, que são muito imprevisíveis, né? Por exemplo, a gente tem a situação das três ali no meio do nevoeiro quando elas encontram a coisa. O próprio Pennywise. E é interessante aqui a gente notar o ponto, né? Uma explicação importante é como a coisa, como o próprio Pennywise tem uma solução pra tudo, como ele é muito inteligente. Tipo, nessa situação, o Pennywise poderia pegar as três e colocar elas no carrinho ali para elas se juntarem a tudo aquilo. Mas o artefato impede, só que a coisa tem uma solução pra isso, que é confundir elas e separar elas. Olha só se não é exatamente o mesmo modus operandi que a coisa tem nos filmes. Sim, meu querido, sempre foi do mesmo jeito. No filme 1, né, os otários, crianças lá na casa, tudo mais, a própria coisa separa todos eles pra pegar um por um. No filme 2, lá embaixo também, a própria coisa separa todo mundo pra pegar um por um. No episódio 5, quando os militares vão lá embaixo, todo mundo vai lá embaixo, a coisa também separa. Ela sempre separa como uma estratégia de atingir um por um pra poder ter mais vantagem. Só que assim, esse momento de separar elas aqui, principalmente a questão da Marge, traz uma das primeiras grandes revelações que começa a parte mais importante do episódio. Porque aqui a própria coisa revela a Marge como uma Tozier, né? No futuro ela vai ter esse nome de acordo com a própria coisa, ou seja, aí tá a prova de algo que a maioria estava teorizando, estava realmente certo, de que ela vai ser a mãe do Rich lá dos filmes. Só que como eu disse, imprevisível é o que define, né? Esse ponto da coisa, né? O Pennywise mostrando a foto do Rich, tipo, mostrando pra menina a foto do filho que ela vai ter no futuro, quando ele já tiver ali criança, isso é absurdo. E como é que isso se explica? O próprio Pennywise explica isso na cena, justamente por ele ser uma criatura cósmica extremamente poderosa, não é um humano, não é um ser normal da Terra, ele tem essa capacidade de ver passado, presente e futuro, e não só ver isso, né? O Pennywise fala, ontem e amanhã é tudo a mesma coisa para o Pennywise, ele fala exatamente isso, ou seja, a coisa é uma criatura cósmica que sabe tudo o que vai acontecer e tá em todas as linhas do tempo, mas aqui começa a apresentar o ponto pra gente do motivo desta série, do porquê que eles estão mostrando 62, 27 anos antes do primeiro filme. A conclusão que a própria Marge tira lá no final, que eu já vou adiantar aqui de explicação, a própria coisa, o Pennywise, por ter sido derrotado pelo grupo dos otários no filme 2, depois que eles cresceram, agora está buscando os antepassados deles pra poder matar a família, a linha da família, pra que eles não nasçam lá na frente e eles não possam matar a coisa. A temática de It, Bem-vindos a Derry, parece ser principalmente baseada nisso. Ou seja, indo pra esse momento específico da Marge, a coisa sabia que o filho da Marge ia ser uma das crianças que iam fazer parte do grupo dos otários, que no futuro ia matar ela, então ele tenta matar a Marge pra impedir que ela tenha esse filho. Basicamente, o 1962 aqui é a coisa tentando fazer isso, mas ela não consegue, ou seja,
já adianta pra gente os pontos das próximas temporadas. As próximas temporadas é a coisa, já que não conseguiu matar esta linhagem aqui da família, não conseguiu matar essa geração, vamos pra próxima do passado, vamos evitar da Marge nascer, pra que ela depois tenha o Reach. Exatamente esse caminho, eu vou explicar mais. Na hora que isso foi revelado, eu fiquei maluco, porque eu não imaginava que ia chegar nesse ponto. Voltando pra questão da Marge, né, por que que o Pennywise não consegue matar a Marge aqui? Justamente por conta do Dick Hallorann. A gente vê a coisa congelando aqui, do mesmo jeito que o artefato fez ela congelar lá no episódio 5, quando ela tava quase matando a Lily. Só que nesse caso aqui, é o Dick Hallorann mexendo na mente da coisa, que mostra muito da capacidade do Dick, que é um ponto que vai sendo explicado ao longo do episódio, mas como a gente tá aqui no vídeo pra poder simplificar, basicamente, nesse momento, o Dick Hallorann entrou dentro da mente da coisa, se é que você queira chamar de mente, e usa os seus poderes pra criar uma alucinação na mente da própria coisa, basicamente utilizando de um trauma que a própria coisa tem do passado, de quando ela assumiu a forma de Pennywise, na época que ela assumiu o corpo do Bob Gray. E eu quero que você preste bem atenção nessa explicação sobre como o Dick Hallorann manipula aqui a coisa. Nessas cenas aqui, a gente vê, né, o pessoal lá na época, em 1908, achando que era o Bob Gray e não sentindo medo da coisa. Exatamente. E a coisa assustada, né, o Pennywise como coisa assustado, porque não tem ninguém sentindo medo dele. E quando não sentem medo dele, inclusive intimidam ele se enfraquece. Na cena, o cara dá um tapão na cara dele, né? E isso foi um trauma pra coisa quando ela assumiu a forma de Pennywise, porque pessoas não sentiram medo, ela ficou enfraquecida. E justamente o Dick Hallorann puxa essa memória da coisa pra poder aprisionar a coisa dentro dessa memória e congelar ela ali. Tanto que quando o Dick tem uma fraqueza ali no meio dessa alucinação que ele promove na mente da coisa, a coisa percebe e chuta ele pra fora ali. A coisa só ficou congelada, travada aqui, evitaram da coisa matar a Marge e sucessivamente de ela não ter o filho e tudo mais, justamente porque o Dick criou um aprisionamento dentro da mente da coisa. O que a coisa faz com muitas das pessoas, o Dick simplesmente usou uma arma parecida contra ela mesma, só que a coisa é inteligente, né, então por isso sai disso. E é interessante na hora que a coisa sai disso, porque é satisfatório ver o General Shaw morrer, não tem como. Porque assim, o episódio já alimenta a nossa raiva em cima do general e dos militares na hora que eles aparecem metendo bala, impedindo com que o Leroy e o Daniel levem o artefato. Tipo, é um nível de burrice tão absurdo que mereceu morrer pra coisa, mas mereceu com gosto. O General Shaw é o personagem mais burro dessa série, num nível de achar que pode negociar com a própria coisa pessoalmente. Ah, eu quero te ajudar, vou te tirar desse aprisionamento, filho. Então já gera essa raiva de atrapalhar eles, mata o Daniel, então é satisfatório demais. Quando a coisa volta e devora ele, porque a coisa lembra do medo que ele sentiu quando ele era criança, né, e justamente ela se lembra de como passar medo nele, e é por isso que ela se converte no Skeleton Man, que era justamente o medo do Francis Shaw lá quando ele era menorzinho, nos flashbacks que foram mostrados. E é por isso que a coisa se alimenta dele aqui, porque agora teve medo e assim a coisa fica saciada, aí tá tudo certo pra coisa se alimentar. O bom desse episódio final é que do mesmo jeito que conseguem vencer o It, do mesmo jeito que conseguem vencer a coisa e tudo mais, não é fácil, é muito difícil, também ressaltando o nível de inteligência e capacidade da coisa. Tipo, na série é inegável que em Welcome to Derry, em Bem-vindos a Derry, o It é muito mais forte, mostra muito mais força do que o It dos filmes. E assim, eu tenho que falar da cena da luta, né, das crianças pra levarem o artefato enquanto o Pennywise está chegando. Muita gente me acompanha aqui e sabe que eu não sou tão técnico, né, eu não pretendo ser, porque eu analiso muito como fã também. E o grande ponto aqui é que eu não consigo ver defeito nessa cena, sabe? É tudo muito bem equilibrado, desde a satisfação do Leroy metendo bala na coisa, sabe? Destruindo os pedaços e atrasando o Pennywise, até o ápice, que é o gracinha do Reach aparecendo ali, mesmo depois de morto, né? Pra poder ajudar eles, mostrando que, tipo, o menino ainda teve um papel. Esta cena começou o arrepio máximo, e não é o máximo possível, né? Porque vai evoluindo, né? A gente tem essa versão boss aqui da coisa, que ia chegar pra poder mais rápido atrapalhar eles, né? A coisa como águia, com essas asas meio que de morcego misturada e tudo mais. Tava certo realmente aquela informação da camiseta que eu tinha trazido aqui no canal. E esse take, especialmente, esta cena em câmera lenta, eu acho que é o ápice dessa série. É a melhor cena desta série. É muito lindo ver isso aqui. E sabe, ver que as outras crianças sentiram a presença do Reach é melhor ainda. Isso dá aquele quentinho, aquele confortozinho no coração, principalmente pra gente que já tava esperando um final que era tragédia. Foi tragédia o menino morrer, foi muito triste morrer no episódio 7, mas eles recompensaram a gente com um conforto pra esse episódio 8, isso que é muito bom. E assim, em resumo, aqui temos a coisa sendo
forçada a hibernar novamente. Então, por isso que ela começa a se desintegrar em todas as suas versões que ela fez durante essa temporada para poder aterrorizar as outras pessoas. E por fim, só sai correndo, com o rabinho entre as pernas para voltar lá para poder hibernar. Essa é a explicação do porquê que a coisa vai passar todos esses anos hibernando para voltar só lá quando ela aparecer para matar o George, lá no It, a coisa no primeiro filme. Só que tem mais pra frente ali, depois, quando a gente entra na parte do epílogo, adiantando um pouquinho, né, a gente tem essa conversa da Marge com a Lily, tirando a conclusão que a coisa pode voltar no tempo e tentar matar os pais de pessoas ligadas ao grupo dos otários. O grupo das crianças que no futuro a própria coisa revelou pra ela que vai acabar matando ela. Ou seja, a coisa tentou agora nesse ciclo de 1962 voltar no tempo e matar, não conseguiu, agora ela vai tentar nos outros ciclos, tentar matar a mãe da Marge, tentar matar a mãe de outro do grupo dos otários, pai de outro do grupo dos otários lá em 1935, que vai ser a temática da segunda temporada, vai voltar mais 27 anos. Filho, a ideia genial, sabe, assim, a execução, a revelação desse plot foi mind-blowing, sabe? Muito louco. É por isso que, apesar de ser um final um pouco feliz, é um final preocupante, porque vai continuar. Tudo indica que o It Bem-vindos a Derry nada mais é do que uma longa jornada da coisa que foi derrotada no segundo filme, de tentar voltar no tempo pra evitar com que ela seja derrotada. E isso me faz gerar umas teorias mais estranhas pro futuro. Eu vou trazer isso nos outros vídeos depois, fica ligado. Mas continuando. Indo pro funeral ali, né, eles colocarem o Halloran, né, que ele tem a capacidade de ver as pessoas que morreram, pra ele ver o Rich abraçando o Will ali durante o funeral e os pais, é assim, é de arrepiar de novo, sabe? Os caras conseguem subir patamares sinistros. Mais de arrepiar ainda quando o Halloran senta ao lado dos pais do Rich e fala que ele tá ali abraçando eles e eles falam que sentem. Essa hora sendo coisa de maluco, tipo, gravando este vídeo, revendo esta cena, eu tô arrepiando de novo, porque foi muito forte. E por que essa cena é importante pra conclusão do arco do Halloran nessa cena? Porque uma vez que no início do episódio ele tava motivado a tirar a própria vida justamente por conta desse poder que fica atormentando ele vendo gente morta, agora é o ponto dele começar a entender como trabalhar os seus poderes, controlar eles, e que dá pra viver com isso e que esses poderes podem ser úteis. Porque se for pensar, no final das contas, um dos grandes salvadores disso tudo, não tem só um, mas um dos grandes é o Halloran. E assim, falando de conclusão de arcos bem trabalhada, né, pra um final de temporada bem feito, vamos falar da conclusão de arco da Lily, né, porque essa cena dela no cemitério, visitando o túmulo do pai, é justamente pra concluir este arco de que ela venceu o trauma da morte do pai, que sempre assombrava ela, por dizendo que tá tudo bem. E assim, toda essa parte ali do resto do final levando as conexões com os filmes, que é o grande objetivo aqui, né, porque é a parte que antecede, desde a questão do Will e da Rooney se juntando, o Will podendo ficar, é os dois que vão dar origem ao Mike Hanlon, que é um do grupo dos otários também, que move pra destruir a coisa, e aquela cena final, que é importante explicar aqui, com foco na Kersh, né, a filha do Bob Gray, que enlouqueceu, foi parar em Juniper Hill, não como funcionária, mas como paciente agora. E aqui a gente tem um salto de tempo para 1988, exatamente um ano antes dos eventos do filme It, a Coisa, um ano antes da coisa voltar no seu ciclo, mostrando que a Kersh passou ali o resto da sua vida dentro de Juniper Hill até envelhecer, e ela presenciou a morte da mãe da Beverly, uma das principais personagens dos filmes, a Elfrida Marsh, que tirou sua própria vida ali dentro. E é muito louco você terminar It Bem-vindos a Derry vendo a Beverly, né? Só que aí tem uma explicação importante a trazer aqui, porque a Beverly, pequena aqui, como criança, adolescente, podemos dizer, ela viu a senhora Kersh, já com esse visual de idade. Aí você pode perguntar por que depois, lá no segundo filme, a Beverly adulta vai lá e encontra a Kersh de idade de novo. Justamente porque aqui não era a Kersh mais. Naquele momento, 27 anos antes, né? No final agora de It, em 1988, a coisa já estava assumindo a própria Kersh, o visual dela, assim como fez com o próprio pai dela, né, o Bob Gray. E aqui em 2016, que é quando se passa o segundo filme, aqui já era a coisa fingindo ser ela, tanto é que vira um monstro, ataca a Beverly. Essa cena é pra explicar realmente os pontos dos filmes, e o trabalho da série tá assim muito bem completo, sabe? A gente tem um final mais feliz do que era esperado pra primeira temporada de It Bem-vindos a Derry, mas justamente empolgando num nível absurdo pra gente ver as próximas temporadas, por revelar esse plot da missão da própria coisa de acabar com os antepassados. É por isso que a gente tem aquela tela, It Bem-vindos a Derry, capítulo
capítulo 1. É só o capítulo 1 da coisa voltando no tempo e tentando matar os antepassados. Vamos pros próximos. Vai ter o 2, vai ter o 3. Inclusive, em breve vai sair um vídeo aqui no canal sobre o que deve acontecer nas próximas temporadas com base em pistas que a gente tem aqui e pistas que a gente tem na história, no livro também e muito mais. Pra mim, um final perfeito pra temporada. Eu não consigo imaginar algo melhor pra isso, sabe? Alguns podem falar, não, poderiam ter matado mais, mas eu acho que me surpreendeu nesse ponto, porque você fica esperando que matem e não matam. E o que uma boa produção tem que fazer é ser imprevisível, surpreender, mesmo quando a galera acha que sabe o que vai acontecer, porque já viu a história no futuro. Então os irmãos Muschietti trabalharam muito bem aqui e toda a revelação foi muito louca. Eu quero que você comente o que você achou sobre esse final e se inscreva no canal pra você não perder o vídeo de detalhes que sai em breve, vídeo do que deve acontecer na segunda temporada. Deixa o like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!